Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intrigante que desvenda os segredos obscuros e as reviravoltas surpreendentes da história de Thalia, a filha má de Jezabel. Em um cenário de traições, intrigas palacianas e lutas pelo poder, esta história bíblica revela a saga de uma mulher cujas ações cruéis desencadeiam uma série de eventos que desafiam as expectativas. Ao adentrarmos nos corredores do passado, testemunharemos como a linhagem de Davi, ameaçada pela astúcia e maldade, encontra uma centelha de esperança em meio à escuridão. A trama envolvente nos conduz por uma jornada através de sacrifícios, coragem e providência divina, oferecendo lições atemporais sobre a fragilidade da maldade e a resistência inabalável da justiça. Prenda a sua atenção, pois esta narrativa transcende os séculos para nos envolver em uma história que desafia o destino, questiona a moralidade e nos faz refletir sobre o eterno embate entre a escuridão e a luz. Prepare-se para ser cativado por uma história que revela como até mesmo nos momentos mais sombrios, a promessa de redenção e justiça ainda brilha intensamente. Hoje vamos conhecer Thalia, a filha má de Jezabel. Ela foi tão cruel em sua jornada que pode ter sido uma pessoa tão má quanto sua mãe. Thalia foi responsável por assassinar quase todos os seus netos e profanar a casa de Deus. Para você que está gostando dos vídeos do canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que gosta da palavra de Deus e das histórias da Bíblia. Ajude o canal e se inscreva, esse gesto ajuda muito e dá mais força para seguir fazendo mais vídeos como esse. Muito bem, após a profecia de Elias sobre a vida de Acabe e Jezabel, ambos perderam suas vidas. Acabe pereceu em uma batalha contra os sírios, e Jezabel foi lançada pela janela. Jezabel tinha uma filha chamada Atália, cujo nome significa a afligida por Deus. Ela se tornou rainha de Judá, sendo a única rainha a ocupar o trono de Davi na história bíblica. Atália se casou com Jeurão, o filho mais velho de Josafá. Jeurão tornou-se rei de Judá e, nos primeiros 4 anos de seu reinado, compartilhou o poder com seu pai. No entanto, ele não seguiu os caminhos santos e justos de seu pai Josafá. Depois de se casar com Atália, Jeurão se transformou em um governante tirânico. Seu filho Acasias tornou-se rei aos 22 anos, com o apoio de sua mãe Malévola, seguindo a reputação maligna de seu pai. Atália aconselhava seu filho em seus planos malignos, conforme 2 Crônicas capítulo 22 versículo 3. No entanto, o reinado de Acasias não durou muito, pois governou Judá por apenas 1 ano antes de ser assassinado. Quando Atália soube da morte de seu filho Acasias, em vez de lamentar a perda, aproveitou a oportunidade para usurpar a monarquia, executando os filhos de Acasias, que também eram seus netos. Ao fazer isso, dominou toda a família real e ascendeu ao trono. No entanto, Atália não sabia que um de seus netos, Joás, havia sobrevivido ao massacre. A irmã de Acasias, Josabe, filha do rei Jeurão, escondeu Joás entre os filhos do rei, garantindo que a criança não fosse assassinada. Joás permaneceu escondido no templo do Senhor por 6 anos, enquanto Atália governava a terra. Atália aproveitou a situação para consolidar seu poder. Quando soube da morte de seu filho Acasias, em vez de lamentar a perda, ela decidiu usurpar a monarquia executando os filhos de Acasias, que também eram seus netos. A tia dos filhos que estavam prestes a serem executados, Josabe, entrou corajosamente na casa real e resgatou Joás, o mesmo que Joás do grupo de filhos condenados à morte. Essa humilde mulher desempenhou um papel significativo no plano de Deus para as eras. Mesmo que pessoas mais como Atália iniciem seu trabalho, Deus sempre pode levantar alguém como Josabe para frustrar o mal. Joás cresceu no templo, seguindo os passos de Samuel. É provável que tenha desenvolvido maneiras discretas de ajudar os sacerdotes sem chamar muita atenção para si mesmo. Deus havia prometido a Davi que sua linhagem continuaria para sempre, e Joás foi preservado apesar do comportamento maligno de Acasias. Atália, filha de Jezabel, profanou a casa de Deus e usou as coisas sagradas para adoração aos Baalins. Joás, entretanto, foi resgatado do fogo e colocado sob a proteção única de Deus. Quando Joás cresceu, dedicou-se a reparar a casa do Senhor, que servirá como refúgio para ele. Joás, que tinha direito à coroa, permaneceu escondido enquanto Atália reinava.
O sacerdote Geia desempenhou um papel crucial ao remover Atalha do poder. Ele entregou aos oficiais da guarda as lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi, posicionou os guardas ao redor do rei Joás e o proclamou rei. Atalha tentou resistir, mas foi levada para fora do meio das fileiras e executada. O povo celebrou, derrubando os altares de Baal e restaurando a adoração ao Senhor. Joás começou a reinar aos 7 anos, encerrando o reinado tirânico de Atalha. Esta história não é apenas uma reviravolta, mas uma grande lição sobre como a ganância e a inveja levam à derrota e ao sofrimento. Devemos buscar a paz e seguir firmes com Deus, lembrando que, mesmo diante do mal, Deus pode levantar pessoas como Geia para restaurar o que foi corrompido. Ao encerrar essa história intrigante e cheia de reviravoltas, somos confrontados com uma verdade universal: o mal pode temporariamente triunfar, mas a justiça e a providência divina sempre prevalecem. Atalha, movida por ganância e vingança, tramou contra a linhagem de Davi, profanou a casa de Deus e causou grande sofrimento. No entanto, a história revela que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus preserva o remanescente fiel. Joás, o herdeiro escondido, emerge como um símbolo da promessa divina de preservar a linhagem de Davi. A coragem de indivíduos como Josabe e Geia destaca que, mesmo diante da maldade, sempre há aqueles que se levantam em defesa da justiça. Nossa reflexão sobre essa narrativa bíblica nos convida a considerar como as escolhas egoístas podem desencadear consequências devastadoras, não apenas para os indivíduos, mas para gerações futuras. Ao mesmo tempo, a história de Joás nos lembra da importância da esperança, da fé e da ação justa, mesmo quando tudo parece perdido. Que possamos ponderar sobre as sábias palavras de Provérbios capítulo 24 versículo 19 e 20. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o perverso não terá bom fim, a lâmpada dos ímpios se apagará. Que essa narrativa inspire-nos a buscar a luz da justiça, mesmo nos momentos mais obscuros, confiantes de que a providência divina está sempre em ação, guiando-nos em direção à redenção e restauração.